Se o Pica-Pau estreasse hoje, ele não durava papo de uma semana. Ia ter comentário no Twitter, vídeos indignados no TikTok, matérias em sites dizendo que o desenho não é apropriado e várias pessoas pedindo pra tirarem do ar. E o mais irônico disso tudo é que justamente o que faria o Pica-Pau ser cancelado hoje é o que fez ele ser tão revolucionário no passado. Porque o Pica-Pau nunca foi só um desenho engraçado. Ele era caótico, debochado, violento, sarcástico, egoísta, e mesmo assim ele estava muito à frente do seu tempo. Hoje eu vou explicar por que o Pica-Pau era diferente de tudo, por que ele quebrava regras que ninguém tinha coragem de quebrar, e por que, olhando com os olhos de hoje, pelo menos na mídia de hoje, ele seria visto como problemático, mesmo sendo um dos personagens mais importantes da história da animação. E bom, é claro que, como o Pica-Pau fez muito sucesso, ele teve muitos reboots, tanto que esse último que lançou quase ninguém soube. Mas eu vou estar falando aqui especificadamente dos primeiros Pica-Paus. O Pica-Pau Biruta e aquele segundo que eles mudaram o estilo de animação dele e foi o que mais rendeu memes até os dias de hoje. A primeira coisa que a gente precisa entender é que o Pica-Pau nunca foi criado para ser um exemplo. Ele não era herói, não era bonzinho, não era educado e definitivamente não era alguém que você deveria imitar. Isso já quebrava uma regra gigantesca na época. Nos desenhos antigos, principalmente os que passavam para crianças, sempre tinha uma lição clara no final. Alguém aprendia algo, alguém melhorava como pessoa, mas com o Pica-Pau não tinha isso. Ele fazia besteira, zoava todo mundo, saía ganhando e ainda ria da cara de quem perdeu. E o desenho não pedia desculpa por isso. O Pica-Pau não tentava justificar o comportamento dele. Ele não virava bonzinho no final do episódio. Ele não aprendia a ser melhor. Ele só continuava sendo ele. E isso hoje já seria o suficiente para muita gente reclamar. Hoje, quase todo personagem é construído para você sentir empatia. Tem trauma, passado triste, motivo para ser assim. Mas o Pica-Pau não. Ele não quer que você entenda ele, não quer compaixão, ele não quer que você torça por ele. Ele simplesmente aparece, bagunça tudo e vai embora. Isso é muito fora do padrão atual. Hoje, se um personagem age mal, o roteiro corre para explicar o porquê. Ah, ele é assim porque foi rejeitado, é assim porque sofreu, é assim porque o mundo foi injusto com ele. O Pica-Pau não dá essa opção. Ele é caótico porque, sim, isso é uma escolha criativa extremamente ousada. E bom, desculpa atrapalhar o vídeo, eu só quero dar um recadinho bem rápido. Se você gostaria de otimizar seu setup, aí na descrição está o link dos produtos que eu uso, como microfone, teclado, mouse, monitor, tudo no Mercado Livre e de vendedores confiáveis. Enfim, bora voltando pro vídeo. Agora vamos falar do ponto mais polêmico do desenho, o humor. O humor do Pica-Pau era agressivo, às vezes cruel, desconfortável, às vezes completamente sem noção. E isso não era acidente. O desenho usava sim violência exagerada, humilhação pública, enganação, sarcasmo e quebra total de expectativa. Os personagens apanhavam, eram enganados, feitos de idiota. E o desenho ria disso. Hoje, esse tipo de humor é visto como problemático, mas na época era inovador. Porque o Pica-Pau não tratava o público como frágil. Ele confiava que você entendia que aquilo era exagero, que era um cartoon, uma sátira. Isso é algo que a gente perdeu um pouco com o tempo. O Pica-Pau odeia autoridade. Policial, guarda, chefe, dono de casa, enfim, todos viram alvo dele. Sempre que alguém aparece com poder, o Pica-Pau faz questão de bagunçar tudo e ferrar com ele. Ele não respeita regras só porque elas existem, ele não respeita cargos, ele não respeita hierarquia, e isso para a época era muito arriscado. Hoje isso renderia um debate facinho. Ah, o desenho incentiva desrespeito. Nossa, isso passa uma mensagem errada. Olha, ele nem sofre consequências. Sim, e é exatamente por isso que ele era diferente. E um dos pontos que traria uma discussão gigante hoje em dia é que o personagem ganha sendo errado. Na maioria dos episódios, o Pica-Pau vence no final, mesmo estando errado, mesmo trapaceando, mesmo mentindo, o mundo não pune ele. E isso vai totalmente contra a lógica atual de narrativa. Hoje existe quase essa obrigação moral, se o personagem faz algo errado, ele precisa pagar por isso. E o Pica-Pau não seguia essa regra. E isso deixa muitas pessoas dos dias atuais desconfortáveis, muitos pais não querem essa influência. Mas na época isso funcionava como um contraste. Era o desenho dizendo, às vezes, a vida não é justa. Ou era simplesmente um desenho sendo um desenho. No Pica-Pau, o caos age como uma linguagem. Ele não é organizado, não é previsível. O Pica-Pau entra em cena cantando, gritando, quebrando as coisas, muda de ideia no meio do episódio, quebra a lógica do próprio desenho, e isso era uma linguagem nova sendo criada. Ele influenciou gerações inteiras de animação caótica. Personagens que não seguem uma lógica rígida, que vivem no exagero, que sabem que são desenhos. Esse tipo de metalinguagem era raríssima na época. Agora, sendo bem direto, o Pica-Pau seria cancelado hoje porque, bom, tem vários motivos, mas alguns deles são: ele não é politicamente correto,
ri do sofrimento alheio, normaliza a enganação, zomba das figuras de autoridade, não entrega lição de moral nenhuma, não pede empatia, não se explica e principalmente porque ele não se adapta. Ele não tenta agradar ninguém. E hoje isso é visto como um problema, mas é exatamente isso que faz ele ser um desenho genial. O Pica-Pau não foi feito para ser um exemplo. Ele se diferenciava do resto. Não obedecia uma tendência. Ele testava os limites. E toda vez que uma obra testa os limites, ela envelhece de forma diferente. Algumas pessoas olham hoje e dizem: isso não daria certo hoje em dia. Já outros pensam que é único. E os dois pontos de vista podem ser verdades ao mesmo tempo. Uma coisa é certa: Pica-Pau deixou sim um legado. Muita coisa que a gente vê hoje não existiria do mesmo jeito. Esse humor exagerado, personagem egoísta que carregava a história, uma quebra de expectativa, um caos como identidade, ele sem dúvidas abriu portas no mundo da animação. Mesmo que hoje ele fosse criticado, o impacto dele já tá feito. E isso ninguém apaga. Bom, o Pica-Pau não envelheceu mal. Ele só veio cedo demais. Ele foi criado numa época em que a animação ainda estava descobrindo até onde podia ir. E ele foi lá e passou um pouco do limite. Hoje tem muita gente que infelizmente olha torto para esse tipo de piada. Mas isso não apaga o fato de que ele mudou tudo. Pica-Pau sem dúvidas é um personagem feito para provocar. Até porque é o que ele mais faz no desenho é provocar as pessoas. E talvez seja por isso que, mesmo décadas depois, a gente ainda esteja falando dele. Se você chegou até essa parte do vídeo, comenta o que você acha sobre essa animação. Qual a sua opinião sobre o Pica-Pau antigo? Sério, eu tenho que agradecer de coração por alguns feedbacks que vocês dão nos comentários. Eu faço esses vídeos só porque eu gosto mesmo e às vezes eu nem acho que ficou tão bom, mas eu leio uns comentários realmente bons de pessoas que gostaram do vídeo. Eu agradeço de coração por todo mundo que gosta dos vídeos. Eu amo gravar isso aqui, eu amo falar sobre isso. Enfim, é uma paixão minha de verdade. Bom, muito obrigado por assistir até aqui e falou!